A vingança do Salvador. Capítulo 1. Nos dias do imperador Tibério César, sendo Herodes tetrarca sob o domínio de Pôncio Pilatos, Cristo foi entregue pelos judeus e declarado inocente por Tibério. Por aqueles dias estava Tito de chefe de estado, sob as ordens de Tibério na região de Equitânia, em uma cidade da Líbia chamada Burgídala. Sabe-se que Tito tinha uma chaga na parte direita do nariz, originada, disse, por um câncer que tomava seu rosto, desfeito até o olho. Capítulo 2. Naquele tempo saiu da Judéia um homem chamado Natã, filho de Naum. Este era um ismaelita que ia de região em região e de mar em mar, por todos os confins da terra. Natã vinha como enviado da Judéia ao imperador Tibério, sendo portador de um tratado que havia feito com a cidade de Roma. Note-se que Tibério estava doente, cheio de úlceras, febres malignas e tinha 9 tipos de lepra. Capítulo 3. Natã tinha a intenção de dirigir-se a Roma, mas soprou o vento do norte e mudou sua rota, fazendo com que ele chegasse a um porto da Líbia. Tito, que viu a nave chegar, soube que vinha da Judéia, e todos encheram-se de admiração e concordaram que nunca haviam visto nenhuma embarcação chegar ali em semelhantes condições. Capítulo 4. Então Tito fez com que o chefe da nave fosse chamado e perguntou-lhe quem era. Ele respondeu: Eu sou Natã, filho de Naum, de origem ismaelita, e vivo na Judéia sob o domínio de Pôncio Pilatos. Agora sou enviado a Tibério, imperador romano, com o objetivo de colocar em suas mãos um tratado proposto pela Judéia. Mas um forte vento jogou-se sobre o mar, e eis-me aqui numa região para mim desconhecida. Capítulo 5. E Tito disse: Se porventura fores capaz de encontrar algum medicamento, seja de misturas ou de ervas, que sirva para curar-me a ferida que, como vês, tenho no rosto, de maneira que eu possa sarar e recuperar minha antiga saúde, cobrir-te-ia de favores. Capítulo 6. Natã respondeu: Senhor, eu de minha parte nem sei nem conheço coisas semelhantes a essas que me indicas. Não obstante, se estivesses estado algum tempo em Jerusalém, ali terias encontrado um profeta eleito cujo nome era Emanuel, pois ele há de salvar o povo dos seus pecados. Ele operou seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, convertendo a água em vinho, e com sua palavra limpou os leprosos, fez o demônio fugir, ressuscitou 3 mortos, libertou uma mulher surpreendida em adultério, condenada pelos judeus a ser lapidada, e a uma outra mulher chamada Verônica, que sofria de hemorragias desde os seus 11 anos e que se aproximou dele por trás, tocando a fímbria de suas vestes, curou-a também. E com 5 pães e 2 peixes, saciou a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ficando 12 cestos de vime de sobras. Todas estas e muitas outras aconteceram antes de sua paixão. Depois de sua ressurreição, vimo-lo com o mesmo corpo que antes havia tido. Capítulo 7. Então Tito disse: Como ressuscitou de entre os mortos? Então ele esteve morto? Natã respondeu: Sem dúvida alguma morreu. Foi dependurado numa cruz e depois de morto dependurado dela, esteve 3 dias no sepulcro. Depois ressuscitou de entre os mortos e baixou aos infernos, onde libertou os patriarcas, profetas e a todo humano com descendência. Depois apareceu aos seus discípulos e partilhou a refeição com eles. E finalmente viram-no subir ao céu, de maneira que é verdade tudo quanto venho dizendo-lhes. Eu mesmo o vi com meus próprios olhos, bem como a casa inteira de Israel. Então Tito exclamou: Ai de ti, imperador Tibério,
cheio de úlceras e cercado de lepra, por haveres cometido um tal escândalo durante o teu reinado, por haveres promulgado algumas leis na Judéia, terra natal de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais serviram para prender o rei e matar o governador dos povos, sem que o fizessem vir até nós, para que limpasse de ti a lepra e a mim me curasse de minha doença. Porque se isto houvesse acontecido diante de meus olhos, com minhas próprias mãos teria dado a morte aos corpos daqueles judeus, e os teria pendurado num pedaço de pau por terem acabado com o meu Senhor, sem que meus olhos fossem dignos de ver o seu rosto. Capítulo 8. E no mesmo instante em que pronunciou essas palavras, a ferida do rosto de Tito desapareceu, deixando sua carne e seu rosto novamente curados, e todos os doentes que ali estavam recuperaram a saúde naquele mesmo momento, e Tito, junto com todos eles, exclamou aos brados: Meu rei e meu Deus, já que tu me curaste sem que jamais houvesse visto, manda-me ir navegando sobre as águas até a terra onde nasceste, para que eu te vingue dos teus inimigos. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa eliminá-los e vingar a tua morte. Tu, Senhor, os entregarás em minhas mãos. Capítulo 9. E dizendo isto, mandou que o batizassem, para que o chamaram Natã, e ele disse-lhe: Como viste serem batizados aqueles que acreditavam em Cristo, vem e batiza-me em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Absolve-me, pois creio firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque não há nenhum outro em nenhuma parte da terra que me tenha criado e que me tenha curado. E dito isto, enviou legados a Vespasiano para avisá-lo que viesse o mais rapidamente possível, com os indivíduos mais fortes dispostos para a guerra. Capítulo 10. Então Vespasiano tomou para si 5.000 homens armados e foi ter com Tito. E ao chegar à Líbia, disse-lhe: A que se deve o fato de me haveres feito vir até aqui? Ele respondeu: Hás de saber que Jesus veio a este mundo e nasceu na Judéia, num lugar chamado Belém, que os judeus entregaram e que foi flagelado e crucificado no Monte Calvário, e que finalmente manifestou-se aos seus discípulos e eles acreditaram nele. Nós, de nossa parte, queremos nos tornar discípulos seus. Agora então marchemos e eliminemos os seus inimigos da superfície da terra, para que se deem conta de que não há quem se assemelhe a nosso Senhor em toda a face da terra. Capítulo 11. Assim então, tomada a resolução, saíram da Líbia e embarcaram rumo a Jerusalém. Aí chegando, sitiaram o reino dos judeus e começaram a provocar a sua ruína. Quando os reis dos judeus tomaram conhecimento do que faziam e da devastação da terra, o medo apoderou-se deles e ficaram consternados. E Arquelau, deixando-se levar pela comoção em suas palavras, assim falou a seu filho: Olha, filho, encarrega-te de meu reino e da sua administração. Além disso, ouve o conselho dos demais reis que estão na terra de Judá, de maneira que possas escapar de nossos inimigos. E dizendo isso, desembainhou sua espada e jogou-se sobre ela. Depois vergou a espada mais penetrante que possuía, fundiu-a em seu corpo e morreu. Capítulo 12. Então seu filho aliou-se aos outros reis que estavam sob suas ordens, e depois de deliberar entre si, dirigiram-se todos para o centro de Jerusalém na companhia dos nobres, que haviam assistido ao conselho e ali permaneceram durante 7 anos. Capítulo 13. Tito e Vespasiano, por seu lado, tomaram a determinação de sitiar a cidade, e assim fizeram. Passados os 7 anos, o problema da fome agravou-se muito, e forçados pela falta de pão, começaram a comer a terra. Capítulo 14. Então todos os soldados pertencentes aos 4 reis reuniram-se e decidiram:
De qualquer maneira nós vamos morrer. Que nos fará Deus? E de que nos adianta continuar vivendo se os romanos vieram para apoderar-se de nossa terra e de nossa nação? Será melhor que tiremos nossas próprias vidas para que os romanos não possam dizer que foram eles que nos mataram e nos derrotaram? E então tiraram suas espadas e feriram-se, morrendo entre eles 12.000 homens. Capítulo 15. E assim, por causa dos cadáveres daqueles mortos, produziu-se um grande mau cheiro na cidade. Os reis foram tomados por um pânico mortal e não puderam aguentar o odor deles, nem dar-lhes sepultura, nem atirá-los fora da cidade. E disseram entre si: que havemos de fazer? Na verdade, nós matamos Cristo, mas já fomos de nossa parte entregues à morte. Separemo-nos de nossas cabeças e entreguemos as chaves da cidade aos romanos, pois Deus já nos atirou nas mãos da morte. E ato seguido subiram nas muralhas da cidade e puseram-se a gritar, dizendo aos berros: Tito e Vespasiano, tomai as chaves da cidade que o Messias chamado Cristo acaba de entregar-lhes. Capítulo 16. E assim dizendo, entregaram a Tito e Vespasiano, exclamando: Julgai-nos, pois vamos morrer, já que julgamos o Cristo e o entregamos sem nenhuma razão. Então Tito e Vespasiano os aprisionaram. Depois lapidaram alguns e penduraram outros na cruz com os pés para cima e a cabeça para baixo. E feriram-nos a golpes de lança, mas outros puseram à venda e outros tantos repartiram entre si em 4 partes, como eles haviam feito com as vestes do Senhor, e disseram: Eles venderam Cristo por 30 moedas de prata. Vendamos da mesma forma 30 deles por um só dinheiro. E assim o fizeram. Depois apoderaram-se de todas as terras da Judéia e de Jerusalém. Capítulo 17. Fizeram então uma investigação sobre o retrato da face do Senhor, sobre como poderiam encontrá-lo, e ouviram dizer que estava em poder de uma mulher chamada Verônica. Depois detiveram Pilatos e meteram-no na cadeia, onde haveria de ser custodiado por 4 pelotões de soldados, 4 de cada vez, postados à porta da prisão. Capítulo 18. Ato seguido enviaram seus legados a Tibério, imperador de Roma, para que os enviasse a Velociano. E o imperador lhe disse: Leva contigo tudo o que seja necessário para que te faças ao mar e navegues até a Judéia em busca de algum discípulo daquele que se chamava Cristo e Senhor, de maneira que ele venha até mim e em nome de Deus cure-me da lepra e das doenças que duramente me acometeram e de minhas chagas, pois estou muito abatido. Além disso, contra os reis de Judá submetidos ao meu império, manda teus açoites e terríveis instrumentos de tortura, pois mataram Jesus Cristo, nosso Senhor, e condena-os à morte. E se encontrares um homem capaz de livrar-me desta doença, acreditarei em Cristo, Filho de Deus, e far-me-ei batizar também em seu nome. Velociano disse: Senhor Imperador, se eu encontrar um homem capaz de ajudar-nos e libertar-nos, que recompensa devo prometer-lhe? Tibério disse que sem dúvida alguma terá em suas mãos a metade do império. Capítulo 19. Então Velociano partiu imediatamente, subiu no barco, levantou âncora e fez-se ao mar. A viagem marítima durou 8 dias, em cujo prazo chegou a Jerusalém. Imediatamente citou alguns dos judeus para que se apresentassem diante dele e ordenou uma diligente investigação sobre o que havia sido feito com Jesus Cristo. Capítulo 20. Então José de Arimateia e Nicodemos apresentaram-se simultaneamente. Este último disse: Eu tive ocasião de vê-lo e estou seguro de que ele é o Salvador do mundo. José, por sua vez, disse-lhe: Eu baixei-o da cruz e coloquei-o num sepulcro novo, escavado na rocha, razão pela qual os judeus levaram-me preso sexta-feira à tarde.
E no sábado seguinte, enquanto estava orando, a casa ficou suspensa pelos seus 4 ângulos e vi nosso Senhor Jesus Cristo como um relâmpago de luz e, consternado, caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Olhai-me, pois eu sou Jesus, aquele cujo corpo tu sepultaste em teu próprio sepulcro. E eu lhe disse: Mostra-me o sepulcro onde eu o coloquei. Então Jesus tomou-me pela mão com sua direita e levou-me ao lugar onde eu o havia sepultado.